Muito bem, meus irmãos, estamos então em 1 Coríntios, capítulo 10. Vamos começar pelo final. Há alguns textos na Bíblia que, por incrível que pareça, eles, para explicar, funcionam melhor ao avesso, de trás para frente, e esse eu acho que é um deles. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Diz assim a palavra de Deus: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu, em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Senhor, fala conosco nessa manhã, nos alimenta pela Tua palavra, Senhor. Que o Teu servo aqui diminua, que o Senhor cresça. Em nome do Senhor Jesus, nós assim oramos. Amém. Eu quero começar com a pungência, a força do verso 31. Quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Já passou pela... Eu imagino que o irmão e a irmã que leem a Bíblia devem ter passado muitas vezes por esse texto. Mas você já parou para meditar, já parou para pensar que tudo o que nós fazemos de fato deve ser feito para a glória de Deus, inclusive o comer e o beber? Hoje é dia de eleição. O modo com o qual nós vamos nos comportar tem que refletir a glória de Deus. Imagina, você está lá pilhadão pelo teu candidato, aparece o outro lá com a roupa ou com o adesivo do outro candidato, vai te oferecer coisa, você, sai para lá, que eu não sou disso, eu não gosto desse cara, eu não suporto. Você está fazendo isso porque você está irritado? Está fazendo isso porque você está pilhado? Ou você está fazendo isso para a glória de Deus? Para a glória de Deus, sai para lá! Eu nunca vi ninguém fazer isso. É preciso que a gente verdadeiramente se atente para isso. Mas esse texto ele vem de um contexto ainda muito mais profundo. Porque esse texto identifica a igreja de Cristo. A igreja do Senhor Jesus. Tudo o que ela faz. Aqui, no CNPJ, e de preferência no CPF, deve ser feito para a glória de Deus. Paulo está usando aqui o exemplo de comer, de beber, e agora então eu vou voltar lá para o começo do texto, porque lá no começo deste capítulo, ele está falando do povo de Israel, lá em Números. Como aquele povo foi rebelde diante de Deus. Como aquele povo reclamou. E ele diz no verso, vamos ler, capítulo 10, verso 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Cristo já estava prefigurado ali no tempo da saída do Egito. Ele era o cordeiro, ele era a rocha que manava água.
Mas observa o que Paulo está dizendo no começo. Nossos pais, os israelitas, quando saíram do Egito, eles eram o povo de Deus. Eram ou não eram? Paulo dá testemunho, eles eram o povo de Deus. Eles foram batizados em Moisés e na nuvem e no mar. O que isso quer dizer? Estavam debaixo da autoridade do profeta de Deus, Moisés. Estavam debaixo da poderosa mão de Deus que os guiava, representado aqui pela nuvem, a nuvem que durante o dia aliviava o calor, a nuvem que pela noite aquecia e iluminava, a coluna de fogo. Foram batizados também no mar, ou seja, quando Moisés ergue a sua vara, toda uma noite o vento oriental corre e abre em dois o mar vermelho. Eles eram o povo de Deus, eles estavam debaixo da autoridade de Moisés, do próprio Deus que abriu o mar. Todos comeram de um mesmo manjar espiritual. Do que ele está falando aqui? Além do maná, que é coisa que nunca existiu antes e nunca existirá depois. Alimento, pão do céu, que também prefigurava Cristo. Não é ele que disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu? Ele é o maná eterno para a vida do crente. Ou seja, tudo aquilo que nós temos hoje e dizemos que somos povo de Deus, Israel já experimentou e bebeu de uma mesma bebida espiritual, a água da rocha, a água que brota da rocha, do impossível, Cristo. E ele se apresenta para a mulher e diz, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais tornará a ter sede. Então nós estamos aqui diante de um Paulo que está falando que nós devemos comer, beber e fazer qualquer coisa para a glória de Deus. E como seguiu-se o versículo 32, nos portarmos de modo que não demos escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos e nem à igreja de Deus. Por que ele vai chegar a esta conclusão no final do capítulo, quando ele inicia o capítulo falando exatamente de comida e bebida espirituais? Porque ali havia um povo, um só pastor, um só Deus sobre todos, na saída do Egito. E este povo, que tinha tudo, lembra aqui, tinha Moisés, tinha nuvem, tinha o mar aberto, tinha maná, tinha água que brotava da rocha. Este povo, esta geração, não chegou à terra prometida. Esta geração, a quem Deus deu tudo, infelizmente, morreu no deserto. E por que isso aconteceu? Porque eles não estavam preocupados em agradar a Deus, em servir a Deus verdadeiramente com o seu coração. Eles estavam preocupados, muitas vezes vemos isso nos escritos lá, né, no Pentateuco, nós vamos ver que eles estavam muitas vezes preocupados com encher a barriguinha, com conforto. E isso desagradou a Deus. E há um momento que foi terrível. Foi terrível, que está escrito aqui também, no verso 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Olha aí o comer e o beber de novo. Aqui Paulo está se lembrando, se não me engano é Números capítulo 23. No momento em que Moisés vai ao monte ter um encontro com Deus.
e que ele vai descer de lá com as 2 tábuas da lei. E quando ele chega, o que ele encontra não é um povo submisso, calmo, tranquilo, aguardando a manifestação daquilo que Deus tinha para eles. Não. O que Moisés vai encontrar é uma cena horrenda, assustadora. Moisés encontra um ídolo, um bezerro feito de ouro, feito pelas mãos de nada mais, nada menos que o sacerdote Arão, a mando do povo. E o que estava acontecendo ali era uma grande celebração, aquele bezerro de ouro, que absurdamente na cabeça deles representava o Deus que os havia tirado de lá, e lembrando que eles vieram do Egito, então talvez fosse uma representação do deus egípcio, o boi Apis, tirando a glória de Deus e dando identidade a algo criado, um bezerro. E mais, o texto diz que muitos do povo estavam nus, estavam sem as roupas. Você imagina o que estava rolando ali. Nada de bom, nada que agradasse ao Senhor. E então é lá que você vai encontrar essa referência. O povo se assentou a comer e a beber e levantou-se para folgar. Vamos aproveitar, vamos curtir. Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Paulo não está simplesmente, então, lá no final do capítulo, nos dando um conselho qualquer. Olha, na hora de comer, na hora de beber, o que vocês fizerem, façam para a glória de Deus. Não, Paulo tem um link com isso aqui, com o versículo 7. Ele está nos apontando, vocês são povo de Deus. Olha, os israelitas eram povo de Deus, com direito a nuvem de fogo, de nuvem de noite, de dia, com direito a mar abrindo, com direito a Moisés e tudo. E aquele povo que se julgava o povo de Deus, partiu para a idolatria. É um pulo por um triz, uma bobeira que você der, que você se desconectar de Deus, você já está do outro lado e nem percebe. E aqui ele faz esse link também do comer e do beber. Lembrando que ele está aqui em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 10 ainda está antes de 1 Coríntios... Não me lembro o capítulo agora, mas um pouco mais à frente. Quando Paulo vai falar o seguinte sobre a ceia do Senhor. A ceia do Senhor. Que a ceia do Senhor, a gente tem que prestar atenção no que a gente está fazendo. Da mesma forma, tudo que a gente for fazer na igreja, não é simplesmente fazer uma festa. Vamos fazer uma festa aqui? Vamos. E tem gente aí nesses nossos dias querendo atrair jovens, querendo atrair pessoas e fazendo confusão, levando idolatria para dentro da igreja. Vamos fazer um grande evento, aí contrata a cantora gospel, o cantor gospel e atrai o povo. Quero ver atrair o povo para o culto de oração. Né, André? É difícil, né? Atrair o povo para o culto de oração. Qual é a atração do culto de oração? É Deus. É a busca ao Senhor. Mas o povo vai ter evento da rádio gospel lá na igreja, vai bombar. Vai bombar. Olha, o cantor fulano de tal, a cantora Beltrana está lá, glória, vamos lá, e vai lotar, e vai bombar. Olha, vamos fazer uma coisa diferente aqui, vamos pintar a igreja de preto, vamos escurecer aqui, deixar só umas luzes ambientes e tal. Está na moda. No que isso glorifica a Deus? É para se pensar, né? A tal da parede, igreja da parede preta, tá?
cheia, está na moda hoje. Parece mais um bar, uma boate do que uma igreja propriamente dita. Não que estas coisas, que uma tinta preta vai fazer mal, mas a questão do ambiente complica. Nós estamos fazendo tudo para a glória de Deus, meus irmãos. Ontem tivemos uma programação aqui das mulheres. Foi uma programação sobre saúde da mulher, uma programação pelo Outubro Rosa. Mas eu quero crer que nós não importamos simplesmente, vamos fazer porque está todo mundo fazendo. O objetivo é a glória de Deus. É o corpo, como gostei da Rosimar colocar, o nosso corpo como templo do Espírito Santo. Não é só o zelo, o cuidado pelo seu corpo, não, porque eu vou ficar magrinha, sarada e pá. Não é simplesmente isso. É questão de saúde, é questão de zelo com aquilo que Deus te deu e tem dado. Tudo que nós fazemos, lemos o versículo 31 e 32, tem que ser feito para a glória de Deus e para que nós não nos portemos dando escândalo. Escândalo. Esse povo deu escândalo. E Deus fala com Moisés, olha, fazer o seguinte, eu vou acabar com todo esse povo e de ti farei então uma nova nação, uma grande nação. E Moisés pondera com Deus, diz, Senhor, não faça isso. Faça isso não. Porque senão os nossos inimigos, os egípcios, vão dizer, está vendo? O Deus deles tirou eles daqui só para matá-los no deserto. Olha Moisés preocupado com a glória de Deus. O Senhor falou isso para Moisés. Eu tenho certeza que o Senhor sabia qual seria a resposta de Moisés. Deus conhecia o coração de Moisés, que era movido não de interesse próprio, mas era movido pelo amor do Senhor. O movimento do coração de Moisés era pela glória de Deus. Nós temos buscado a glória de Deus. Ontem teve a final da Libertadores. Vocês viram, eu sei que muita gente aqui viu o jogo, viram qual é o título que eles botaram na Libertadores? A glória eterna. Que glória eterna tem ganhar um título de futebol? Que glória! Glória perante os homens, glória que fenece. Por mais que eu seja flamenguista, mas a gente precisa falar as verdades. Do tipo, o que foi que eu ganhei com a vitória? Que glória eu recebo pela vitória do Flamengo por ter 3 Libertadores agora? Os jogadores que estavam lá receberão milhões de reais. O clube, eu li que o Flamengo só nessa Libertadores ganhou quase 130 milhões de reais pela sua participação. Para eles, a glória se converte em dinheiro, em títulos, em visibilidade. Os jogadores são convocados para a seleção brasileira, são convidados a jogar nos melhores clubes da Europa. Talvez alguém ache que isso seja glória, mas tudo isso é passageiro. Ou você acha que eu não me lembro que até outro dia, Libertadores para o Flamengo era lá, 1981. Olha quanto tempo tem, 40 anos. É preciso que a gente comece a olhar para a nossa vida de acordo com a glória devida a Deus. E temos olhado muitas vezes para a glória dos homens. E temos glorificado, colocado num pedestal a glória dos homens. E a glória aqui que Israel, no Antigo Testamento, buscou foi uma glória muito baixa. A glória de se sentar para comer e beber. E quando se levanta, não é para servir. Se levanta para folgar, para aproveitar, para gozar a vida, para fazer lá o que eles fizeram, as orgias lá que eles fizeram. Não podemos nos calar, meus irmãos. Eu ando muito preocupado com a igreja brasileira. Ando muito preocupado, é por isso que eu estou vindo nesse texto. Nós evangélicos, nós
mesmo nós batistas, quem eram os batistas até, 20 anos atrás? Você falava assim, eu sou da Igreja Batista. A pessoa apontava, olhava para você e dizia, a Igreja Batista é muito conhecida pelo seu ensino. Vocês têm uma escola dominical muito forte? Não era assim, pastor Eimar? Uma igreja que prima pelo ensino. Eu sou moderador de um grupo chamado Sou Batista no Facebook. Ali você vai encontrar batistas do sétimo dia. Sabia que existia isso? Eu não sabia. Batista do sétimo dia. Você vai encontrar batista reformado. Você vai encontrar batista da CBB, que é a nossa convenção. Você vai encontrar batista da Convenção Batista Nacional, que são mais pentecostais. Você vai encontrar batista fundamentalista. Tem de tudo, sob o mesmo guarda-chuva, todo mundo usando o mesmo nome, Batista. Mas divergimos em pontos fundamentais. Divergimos, por exemplo, na doutrina. Enquanto uns dizem, não, a salvação se dá quando Cristo toca o nosso coração e nós aceitamos a Cristo. Esses são os chamados, arminianos. Outros dizem, não, só aceitamos a Cristo porque Ele nos predestinou para aceitá-lo. Esses são os chamados batistas reformados de linha calvinista. Divergimos na soteriologia, na dinâmica da salvação. Divergimos na nossa eclesiologia, na nossa forma de culto, na nossa dinâmica de culto. Na eclesiologia nem tanto, porque a organização continua sendo eclesiástica, mas na liturgia, há igrejas batistas por aí de parede preta, com luzes coloridas. Há igrejas batistas por aí em que o pastor berra, grita, pula, salta. Tem um que faz até piada, não tem, pastor Eimado? Eu já falei para mulher. Vocês conhecem pastor batista desse aí, Por aí. Tem de tudo. Divergimos na forma de culto. Mas no que convergimos? Convergimos em Cristo. Quem é o Salvador? Eu gosto quando o pastor Mauro faz batismo, que o pastor Mauro faz uma pergunta só. Pergunta assim, fulano, quem te salvou? Jesus Cristo. Então, mediante a tua pública confissão de fé, e por aí vai, ele continua lá e batiza a pessoa. Ele só faz essa pergunta. Quem te salvou? Jesus. Porque quem é que pode salvar? Jesus. Então, tudo converge nele. Nós convergimos em Cristo. Nós convergimos na palavra de Deus, que ela é a nossa regra de fé e prática. Porém, uma coisa que me preocupa muito, que nós temos que estar antenados, meus irmãos. Vocês têm observado essa dinâmica aí, Tem um partido político aí que está abrindo uma igreja própria, e tem uma outra ala política aí que está com seus evangélicos próprios também. É preciso a gente entender, e eu vou falar muito sobre isso daqui para frente, agora que acabou esse negócio de eleição, é preciso a gente maturar, prestar atenção nos movimentos que estão acontecendo. Existe uma coisa que o Senhor Jesus odeia. Você sabe, não, mas Jesus é amor. Deus é amor. Mas há coisas que ele diz que ele odeia e abomina na sua palavra. E uma delas está escrito 2 vezes lá em Apocalipse, no capítulo 2. Ele odeia a obra dos nicolaítas. O que é um nicolaíta? Sabe a Nike, que a gente conhece a marca? O nome da marca, na verdade, não é Nike, é uma palavra grega que significa Nike. Nike, de onde vem a deusa Nice, vitória. Então, quando você fala nicolaísmo, você está usando 2 palavras gregas. Nike, vitória, e laísmo vem de
me faltou a palavra no grego, mas do povo, né? Não é plebe, é uma coisa parecida, que é parecido com... Enfim, depois eu vou lembrar. Então você... Não. Então assim, dominar sobre o povo. Por isso que o Senhor detesta o nicolaíta, a obra do nicolaíta. Porque a obra do nicolaíta, a igreja do nicolaíta, ela não é uma igreja de Jesus, onde a obra é de Jesus, mas é uma igreja do nicolaíta. Ele usa a palavra, torce, retorce, distorce, para fazer com que o povo faça o que ele quer. Então ele vai pegar, por exemplo, teologia da prosperidade. Ele pega, não prega a salvação, ele prega a sua prosperidade. Está escrito aqui que você vai ganhar, está escrito aqui que Deus vai te honrar, está escrito aqui que vai te dar 7 vezes mais, está escrito aqui em Deuteronômio capítulo 28 que Deus vai te colocar por cabeça e não por cauda. E o povo vai atrás daquilo ali. Qual é a finalidade daquilo ali? Fortalecer a tua vida, te fazer ser salvo em Jesus? Não. Traz aqui na frente, 10 mil agora. Quem vai ofertar? Quem vai semear? Ainda usa os termos bíblicos. Quem vai? Traz uma semente aqui de R$1.000 agora. Aí vai baixando 500, 300, 200, 150. O que você puder, traz aqui agora. Esvazia a carteira. Está aqui o desafio. O nome disso é nicolaísmo. São dominadores sobre o povo. E isso é uma coisa que Deus abomina. Porque não redunda em glória para Deus. Então vejam como esse versículo 31 ele fica forte. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, pasmem. Prestar culto a Deus na igreja pode não redundar em glória de Deus se for numa igreja de nicolaíta, de alguém que não está ali para pregar a palavra de Deus. E o povo está cego, pastor Emaldo. O povo não ouve, o povo não enxerga, o povo é guiado aos portões, são ovelhas, como diz lá em Ezequiel, no capítulo 37, se não me engano. Ezequiel que fala, amaldiçoa os pastores de Israel, que estavam usando as ovelhas, tosqueando as ovelhas, tirando delas a carne, o leite, ao invés de, na verdade, pastorear o rebanho. Deus abomina isso. Deus abomina isso. Deus tem misericórdia da igreja brasileira nesse tempo, meus irmãos. Nós cremos no Senhor, no bom pastor, o nosso Senhor Jesus, que deu a vida pelas ovelhas. Chegou o tempo da gente se levantar contra isso. Chegou o tempo da gente pregar para o crente, sim. Ou para aquele que infelizmente acha que é crente, mas que na verdade não está andando com Cristo. Está andando atrás de gente aí que está equivocada, de enganadores. Está andando atrás de fábulas, como diz a palavra de Deus. Larga é a porta que conduz à perdição. Estreito é o caminho que leva à salvação, estreita é a porta. E nós? Há coisas que nós precisamos mudar na nossa vida pessoal todo dia. Nós precisamos mudar o nosso temperamento. Nós precisamos mudar a nossa prioridade. Nós precisamos entregar a nossa prioridade nas mãos de Deus todo dia. Tudo o que façamos seja para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Seja comer, seja beber, seja a maneira de você se expressar, de você responder a alguém. Eu sei que eu preciso disso trabalhado na minha vida. Olha o que diz aqui, um pouco mais, já vou terminar. Vocês podem observar que entre os versículos 14 e 21, ele vai falar da idolatria e culto aos demônios, para que fujamos da idolatria,
para não bebermos do cálice da ira de Deus. Não é possível, versículo 21, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da dos demônios. Ou é luz, ou é trevas. Não tem outro meio caminho. E ele complementa, verso 22, ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que ele? Esse versículo aí, talvez você nunca tenha parado e prestado atenção nele. Você conhece o próximo versículo. Bota aí, Miriam. Olha lá. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Esse você conhece. Mas ele é precedido de um que diz: irritaremos ao Senhor? Somos nós mais fortes do que ele? E continua no verso 24, olha lá. Ninguém busca o proveito próprio, antes cada um que é de outrem. Comei de tudo, e aí vai dar aquelas normas sobre o comer e o beber, que ele vai falar. Não vou entrar nesse detalhe agora, porque não cabe. Mas Paulo faz uma distinção muito clara. Somos povo de Deus, dizemos que somos povo de Deus, e somos, porque somos salvos pelo sangue do Cordeiro. Se somos povo de Deus, hajamos como povo de Deus, nos comportemos como povo de Deus, o que fizermos, façamos como povo de Deus. Tem que ter cara de povo de Deus, tem que ter jeito de povo de Deus, tem que ter cheiro de povo de Deus. Porque Israel era povo de Deus, e no entanto, descambou para a idolatria, ficaram pelo deserto. Que Deus nos abençoe e que Ele possa nos ensinar a cumprir isso aqui, a andarmos como povo de Deus em tudo que fizermos, não nos assentarmos para comer, beber e dar escândalo, mas ao contrário, que façamos tudo para a glória do nosso Deus, hoje e para todo sempre. Amém, meus irmãos? Nosso Pai, tem misericórdia de nós, pecadores, ensina-nos, alimenta-nos. Nós possamos verdadeiramente, Senhor Deus, fazer como aquela parábola que eu falava ainda hoje de manhã, a vida do crente, o pecado na vida do crente, ele é como uma pia de louça. Se não for tratado, vai se acumular. Tira de nós, Senhor Deus, todo espírito de falta de interesse pelas tuas coisas. Tira de nós, Senhor Deus, toda a preguiça espiritual, intelectual. Nos ajuda, ao contrário, a buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto. Perto está o Senhor de todos os que o invocam em verdade, Senhor Deus. O Senhor não está com os ouvidos surdos, o Senhor não está com as suas mãos encolhidas. O Senhor está no meio do seu povo, no meio dos louvores, o Senhor habita. Nós somos ovelhas do teu pasto, somos o teu povo. Mas o Senhor Jesus deixou bem claro que seremos verdadeiramente teus discípulos se fizermos o que o Senhor nos manda. Que a começar em mim, Senhor, em mim, por mim, e cada um também dos meus irmãos aqui, nós possamos verdadeiramente atentar para essas coisas. Ser igreja no meio desse povo, ser sal no meio dessa nação, ser luz no meio dessas tão densas trevas que adentraram inclusive muitas igrejas, trevas que estão sendo pregadas de muitos púlpitos, infelizmente também. Ó Senhor, dependemos de Ti. Ilumina nossa mente, o nosso coração, perdoa nossos pecados, nos abençoa no restante desse dia, em nome do Senhor Jesus, por quem nós oramos. Amém. Sonda-me, Senhor, me conhece.